Oi e olá, queridas amigas e amigos, Bernd aqui. Neste vídeo eu vou explicar tudo sobre o substrato para orquídeas Colomi e por que suas orquídeas e vocês vão adorar. Eu explicarei para vocês depois da introdução. Quais são os requisitos que uma orquídea, ou vocês como usuários, têm para um bom substrato para orquídeas? Por um lado, ele precisa ser amigável para o usuário, ou seja, quando eu planto ou replantio uma planta, isso precisa ser rápido, fácil e limpo. Ao mesmo tempo, sua planta tem suas exigências. Eu quero ter um substrato que seja estruturalmente estável, que também permaneça estruturalmente estável por vários meses e anos e tenha capacidade de retenção de água da mesma forma. A nutrição também é garantida e isso garante que o substrato não fique salinizado muito rapidamente, pois a salinização no substrato faz com que as raízes fiquem danificadas e assim morram. Você reconhece uma mancha marrom e preta nas raízes. Um destaque muito importante, com o código de desconto Gartenschlau, vocês podem no shop da Colomi economize 10% na sua próxima compra. Ou seja, adicionar produtos ao carrinho, inserir Gartenschlau como código promocional e economizar 10%. O que exatamente é o Colomi? Colomi é um zeólito. Um zeólito é um aluminosilicato que ocorre na natureza em 60 modificações. Também pode ser produzido sinteticamente e existem mais de 380 grupos de zeólitos conhecidos. Um zeólito, ou seja, este aluminosilicato, forma estruturas de suporte microporosas, são octarodas, ou seja, equiláteras, triângulos, assim dispostos, e eles formam uma estrutura de suporte, e essa estrutura pode absorver substâncias, e isso garante que há uma alta capacidade de troca de íons. Onde mais os zeólitos são utilizados? Vocês já foram confrontados diretamente com isso? Na grande maioria dos casos, provavelmente sim, pois os zeólitos são usados como trocadores de íons, por exemplo, para a desmineralização da água, que é a água dura, que contém calcário, ou seja, cálcio e magnésio. São amolecidos, e isso é usado em detergentes, para que a roupa possa ser lavada mais fácil e melhor. Muito importante, se inscreva no canal, dê um joinha e mais um joinha. Quanto mais joinhas, melhor. E se inscrever no canal, claro. Por que o Colomi está sendo tratado agora? Não tratado? O zeólito perde sua capacidade de troca de íons em um curto período de tempo devido a processos naturais, porque os canais e poros ficam entupidos. Esses poros e canais também são chamados de capilares. Vocês também conhecem os capilares das plantas, pois os capilares são responsáveis por isso. A ação capilar faz com que a água seja puxada desde bem fundo no solo, através das raízes, até as pontas dos brotos, é transportada. Esse processo é super importante e ele também garante que o Colomi funciona como um trocador de íons e pode armazenar água. Sem essa capacidade de troca de íons, o Colomi não seria adequado para orquídeas ou plantas em geral. Por isso, a Colomi teve a ideia de que precisamos revestir o zeólito. Com esse revestimento, então, essa propriedade de troca de íons é mantida por anos. Esse revestimento é feito de polióis. Esse é um álcool polivalente, que é feito com pigmentos de cor, como temos também na tinta para paredes internas. Pode ser colorido, ou seja, temos o Colomi que podemos colorir de verde, então podemos colocar a planta aqui na parede e não veremos mais a planta. Essa é uma dica pequena para todos que já têm plantas demais, mas ainda querem esconder suas plantas. Quantas cores existem no Colomi? Temos mais de 15 cores diferentes. Lá tem de tudo: amarelo, rosa, roxo, preto, marrom, ouro e prata, por exemplo. E ainda há outras cores: azul claro, branco e assim por diante. O Colomi armazena até 30% do seu próprio volume em água. Isso significa que essa água também está disponível mesmo quando parece seca no vaso por alguns dias. Até 4 dias disponível para a planta. Ou seja, é preciso regar primeiro de forma atrasada, mas eu vou falar sobre isso mais tarde porque esse é um ponto importante ao lidar com o Colomi, que ele também funciona
O colome libera a água lentamente e são exatamente esses 4 dias na superfície. Embora o colome esteja úmido, está seco por causa dessa cobertura. Sem revestimento, o zeólito. A superfície está úmida. Isso seria ruim para a planta porque então a raiz ficaria praticamente em água e acabaria se danificando. E isso é algo que queremos evitar. Vamos para uma pergunta importante. Se uma planta estiver na Colômbia, ela deverá ser fertilizada adicionalmente? Muita gente pensa em fertilização sempre em fertilizante NPK, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio. É preciso fazer isso com o colome? Não, não é necessário. O nitrato é introduzido na atmosfera através da água potável, da água da torneira e da água da chuva, fornecido. Isso acontece porque o agricultor fertiliza seu campo, os nitratos são lavados para o lençol freático, através da água subterrânea, vai para uma água potável e chega praticamente até a sua planta no colome. Alternativamente, partes das plantas, pólen das flores, folhas que se acumulam no telhado. Está chovendo, isso tudo é lavado para o barril de chuva. Assim, os nitratos são lavados para o barril de chuva. E assim, também são introduzidos no sistema columne, através da água da chuva. Com o fósforo, é assim, o fósforo serve como proteção contra a corrosão para os canos de água, para que eles não corroam. Ao mesmo tempo, também há fósforo em corpos d'água naturais, que então sobe como partículas, como vapor, e então, como chuva, vai novamente para o lençol freático ou para o barril de chuva. Com vocês funciona. E assim vocês também têm isso. Disponível como fertilizante. Os outros elementos, NP potássio, K potássio, já estão contidos assim no colume. Não, zeolito. Ou seja, temos tudo isso aqui dentro. Cálcio, magnésio, cobre, manganês, boromolibdênio. Praticamente tudo está aqui. O ferro da sua planta também está completamente fornecido. Vocês não precisam se preocupar com isso. E essa propriedade se mantém por mais de 8 anos. Ao mesmo tempo, como o colume serve como um trocador de íons e amolece a água dura, ele garante que o substrato não possa ficar salino. E esse é um ponto super importante para as suas orquídeas. Por que elas se sentem realmente bem nesse substrato? Tem que ser colorido. Não, não precisa ser colorido. Mas esse efeito decorativo dessa planta, quando ela está assim, sem flores, é geralmente o ponto com as orquídeas que muitos dizem: sem flores, ela é sem graça, eu jogo fora, compro uma nova com flores, aí fica bonito de novo. Tenho certeza de que dessa forma você pode integrar a planta de maneira decorativa no ambiente, e ela será jogada fora com menos frequência, porque ela também fica assim, sem flores, traz um certo efeito decorativo e, assim, é cuidada por um tempo até que ela volte a florescer. Ou seja, a Colômbia garante que provavelmente eu suspeito. Eu digo que menos plantas são descartadas. Para quais orquídeas o Colômbia é adequado? Vocês veem, aqui em casa eu tenho muitas plantas. A maior parte das minhas plantas são orquídeas que crescem epifiticamente, ou seja, orquídeas de epífita que crescem em um galho, crescem em uma bifurcação de galho, crescem diretamente no tronco ou ficam penduradas em algum lugar na planta. Não há problema algum com colônias. Então existem orquídeas como as orquídeas sapatinho, que crescem mais em solo. Também não é nenhum problema. Vocês poderiam até... Em um viveiro que se especializa, vocês podem comprar uma mangueira de jardim para orquídeas nativas, Cypripedium, ou também uma Pleonie, ou o que quer que tenha por lá. E plantar isso na Colômbia também não é nenhum problema. Vocês também poderiam optar por orquídeas que crescem em litofitas, então plantas orquídeas que crescem em rochas, em pedras, também podem ser plantadas na Colômbia sem problemas. Quais vasos de plantas existem? Vocês veem aqui em casa tem muitas plantas. Vidro, na verdade, é bem atraente. Parece decorativo, dá para fazer. Vou me aproximar e falar sobre isso, sobre o tema de plantar. Então, existe o que chamamos de vaso de orquídea. Aqui está uma Phalaenopsis japonica Dream, que antes se chamava Cederia japonica. E vocês podem, claro, usar vasos normais para orquídeas. Vocês veem que aqui na frente eu tenho minhas mudas de Phalaenopsis dentro. As lindas folhas novas se formaram. Elas estão em vasos normais para orquídeas. Eu simplesmente coloquei o substrato fino dentro. Como eu plantar com Colômbia, em qual vaso e como e em que base, o que eu devo prestar atenção muito rápido. Como eu disse, vocês podem usar praticamente qualquer recipiente. Eu escolheria recipientes onde se pode olhar, porque é muito mais fácil regar assim com um vaso de vidro. É claro que dá para olhar super fácil. Quando se levanta uma orquídea assim, pode acabar caindo substrato pela parte de baixo. Com as orquídeas dá para ver na tigela se ainda tem água dentro.
Basicamente, plantar é super importante. Super fácil e é super importante prestar atenção nisso, onde vocês vão plantar isso. Eu poderia plantar isso aqui também nas orquídeas normais, então o colúnio acaba caindo pela parte de baixo, pode acabar saindo, e isso não precisa ser assim. Por isso eu escolho este vaso de vidro. É muito importante que as raízes fiquem bem no fundo do vaso, pelo menos uma parte das raízes. Embaixo, esse pequeno reservatório de água que eu formo, uma pequena camada de água, pode ser alcançado pelas raízes, é claro. Então isso é crucial para as orquídeas. Vocês veem que aqui tem um Cymbidium, então Cattleya, Wanda, Dendrobium. Tudo possível. Vocês precisam prestar atenção quão grossa é a raiz das orquídeas. Orquídeas muito finas preferem um substrato mais fino. Raízes grossas geralmente querem mais ar para ter as raízes. Isso se aplica a todas as orquídeas. Ou seja, então vocês pegam um substrato grosso, assim como este aqui da Phalaenopsis pulcherrima. A situação é... Nesta Dendrobium, ela tem raízes finas, mas está em um recipiente de vidro. Se vocês plantarem uma orquídea em um recipiente de vidro, eu geralmente recomendaria que vocês usem o substrato grosso, porque assim, a circulação de ar no substrato é muito melhor do que com o substrato fino. Também funcionaria com o substrato fino. Eu tenho o Cymbidium em substrato fino. No entanto, essa é uma tigela larga, e assim a circulação de ar é melhor garantida. Em uma orquídea normal, onde há furos embaixo, ou o orchitop, que está praticamente completamente aberto, vocês também podem usar em orquídeas com raízes grossas, usem o substrato fino. Isso também funciona. Eu tenho uma Wanderer aqui, em um vaso de orquídea. Ela está em substrato fino, isso funciona super. Mas eu vou falar sobre as plantas em um vídeo ainda mais intenso, onde eu trato os temas individuais, vaso de orquídea, recipiente de vidro para orquídeas, falar especificamente sobre isso. Isso extrapolaria o que estamos tratando aqui. Vocês pegam o recipiente de vidro ou o vaso de plantio, certifiquem-se de que a raiz ou algumas raízes estejam bem lá embaixo, toquem o fundo, se necessário, entrelace as raízes embaixo dos outros vasos. Então vocês simplesmente colocam isso lá dentro, deixar escorrer. Certifiquem-se de que todos os espaços aqui estejam preenchidos. E isso já é tudo. E agora chegamos a um ponto. Deixar escorrer. O substrato permanece sempre solto. Isso significa que, se vocês quiserem transplantar a planta em algum momento, podem simplesmente puxá-la para fora. Agora não tem nenhuma planta aqui dentro. Por isso, eu estou usando este vaso aqui. Se vocês quiserem regar a planta, isso deve ser feito apenas 24 horas depois, quando vocês a plantaram recentemente. Então, é melhor vocês pegarem um borrifador e simplesmente borrifarem a superfície. É recomendado que vocês façam isso com um borrifador, porque quando se rega, com o regador, acaba entrando água demais. E então fica água embaixo. E então as raízes ficam danificadas, e isso não é bom. Quanto menos água, melhor. O substrato, também, retém a água. E vocês veem como rapidamente o colúmio absorveu a água. E agora, vem um ponto importante. Principalmente em recipientes de vidro, eu trabalharia com o borrifador. Se vocês pegarem um vaso normal para orquídeas ou orchitop, é recomendado regar bem no dia seguinte após o plantio, ou seja, 24 horas depois, regar o substrato bem profundamente, ou realmente regar bem com um regador, ou deixar debaixo do chuveiro ou da torneira para regar bem. E então vocês podem deixar a planta descansar, deixe por uma semana, mesmo que embaixo, então esse filme de água foi absorvido. Se foi, então vocês ainda têm 4 dias, até precisarem regar. Então 4 dias não é necessariamente obrigatório, isso também depende da estação do ano ou onde a planta está. Isso também pode secar mais rápido. Para isso, vocês precisam desenvolver um sentimento... Vamos ao último. E, importante ponto, pragas. Pragas sempre se pega. Você as pega de todo lugar, elas estão em todo lugar. A gente compra uma planta porque ela tem uma flor linda e a gente não presta atenção se tem alguma praga ali em cima, na maioria das vezes, são cochonilhas, e então você leva a planta para casa e então vem o drama. Você tem cochonilhas. Pragas adoram material orgânico. Colome é mineral. Isso pode não funcionar. Eles não acham isso
porque o único material orgânico é, na verdade, a planta, e enquanto não houver raiz morta, isso já não é um problema. Eu já mostrei para vocês, vocês podem simplesmente puxar a planta para fora. Então vocês tiram essas raízes mortas e colocam de volta no mesmo colome. Esse é, na verdade, a próxima grande vantagem do colome. E as pragas adoram quando os substratos estão superficialmente úmidos. E isso também não acontece com o colome, porque com o revestimento a água fica retida e ali, na verdade, a cobertura cria uma barreira e a água não pode sair. Isso significa que, em caso de pragas, se a planta estiver infestada, apenas a planta está afetada, o substrato não precisa ser tratado, vocês só precisam tratar a planta em si, uma vez, usem o inseticida ou o defensivo agrícola que vocês têm e depois basicamente repitam isso. Após 2 semanas, funciona. Super fácil. Eu já testei com sucesso. Quem acompanha o canal sabe que eu tive uma ou outra planta, tive problemas com cochonilhas, entre outras também o Dendrobium berioda. Eu já tratei dela 2 vezes. Ela praticamente não tem mais pragas e está florescendo lindamente, como vocês podem ver. Ou seja, apenas trate a planta. E para finalizar, muito importante, 10%. Com o código promocional Gartenschlau na loja da Colome. Ou seja, coloquem Colome e acessórios no carrinho, digitem o código Gartenschlau e economizem 10%. Muito, muito importante. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, virão vídeos detalhados sobre o tema das orquídeas. A orquídea, no Calm vaso de vidro, eu vou tratar de forma mais intensa. Já existem vídeos. Então, quais orquídeas eu ainda tenho? Então, quais loucuras existem? Orquídeas em copo de cerveja, por exemplo. Como multiplicar o Dendrobium berioda, eu já mostrei para vocês. Super fácil. E vocês veem aqui tantas outras orquídeas que estão florescendo, como o Zymbidium, o berioda. Então, aqui está a Phalaenopsis japônica e, claro, a Renantara vietnâmica que está na frente. E formou uma escada de flores. Isso e mais no próximo vídeo sobre orquídeas. Até a próxima e tchau.